Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de falarmos sobre a nossa entrevista especialíssima de hoje, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, que realiza um maravilhoso trabalho sociocultural aqui em Mato Grosso e no Brasil, Venezia Móveis, que decorou esse nosso lindo estúdio, e tem uma loja exclusivíssima ali na Fernando Correia. Estúdio 202, que cuida dos meus lindos cabelos, da minha pele, das minhas unhas. O Estúdio 202 fica aqui no Goiabeiras Shopping, um local muito confortável. Restaurante Maison Paris, que está com um cardápio exclusivíssimo e maravilhoso. Eu indico para vocês virem aqui com seus familiares, namorada, está muito bacana. E também o Goiabeira Shopping, que nos recebeu com os braços abertos. @Culturalcast está no Spotify, no YouTube e no Instagram. @Culturalcast. Lembrando que é com 2 L's. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo em ordem. Eu estou muito ansiosa, porque hoje a gente está com uma pessoa especial. Olha só, quem sou eu na frente dela, hein? Estamos aqui com Luzimar Colares. Quem não conhece Luzimar? A musa do telejornal de Mato Grosso e, que sabe, Brasil. Gente, que honra essa apresentação toda. Estou muito feliz por estar aqui. Kelson, Maria Ercília, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Estar diante de você é uma coisa muito, assim, dá um friozinho na barriga, né? Não, é um bate-papo aqui entre amigos. Afinal, a gente se conhece há mais de 20 anos. Muitos anos. Não podemos deixar de falar da Vitória. A Vitória, minha filha mais velha, que foi aluna de vocês no balé, ficou 3 anos no balé com vocês, e eram apresentações, os espetáculos todos os anos, e eu estava lá sempre, né, na primeira fila, batendo palma para ela e para as outras, para as coleguinhas do balé. Foi uma fase tão boa, né? Isso, eu lembro de você sempre uma mãe presente ali, sentadinha, Fiz questão, com toda a dificuldade, assim, por causa do trabalho, né? Eu tenho 2 filhas, a Ana Luísa, que é a mais nova, e a Vitória, mais velha, as duas já grandes agora, mas com toda a dificuldade do meu trabalho, do dia a dia, que não é fácil essa rotina de jornalista, né? Trabalhando sempre muito, mas a função de mãe, eu sempre fiz questão de acompanhar ali as meninas com todo esforço. Tudo que eu podia fazer para estar presente, eu buscava fazer. Que bacana. Luzimar, estou aqui ansiosa, vou até quebrar o protocolo. Como que foi apresentar o Jornal Nacional? Nossa, foi uma emoção enorme, Maria Ercília, porque o Jornal Nacional é o principal telejornal do Brasil. E, proporcionalmente, ele é um dos mais assistidos no mundo, porque a audiência do Jornal Nacional continua, assim, sendo algo muito, muito grande, né? E aí, em 2019, veio aquele projeto muito bacana dos 50 anos do Jornal Nacional, e a proposta foi que cada estado enviasse um representante para apresentar uma edição do jornal. 2020. E eu fui no final de 2020, representando o Mato Grosso. Foi muito legal, porque, assim, não só de estar lá apresentando, mas, assim, a gente passou quase uma semana envolvido com isso. A gente foi bem antes para você se acostumar com a redação, para fazer os testes, né? Uma coisa é apresentar em um estúdio, outra coisa é ir para um estúdio que naquela época era o mais, eu acho que ainda é o mais tecnológico do Brasil, continua sendo o mais tecnológico do Brasil, câmeras robô e tal, e estar naquela redação, né, que é o sonho de muitos jornalistas, né, estar naquela redação. E foi maravilhoso, é algo assim que eu nunca vou esquecer, é um marco na minha carreira, e eu sou muito grata por ter participado, por ter tido essa oportunidade. Grata à TV Centro-América,
a TV Globo também que me trouxe essa oportunidade. Mesmo com toda a sua experiência, deu aquele friozinho na barriga? Deu frio na barriga, claro que deu frio na barriga. Só que, Kelson, eu fiquei com frio na barriga, mas quando eu cheguei no primeiro dia, porque eu já tinha estado na redação, né, da TV Globo, mas ali eu estava como a plantonista, a apresentadora daquele plantão de sábado. Isso, na quarta-feira, a gente começou a fazer os testes e tal, participar da reunião de pauta com o Bonner, com a equipe toda, né? Então, assim, naquele dia, no primeiro dia, a gente chegou na terça, na quarta eu fui para lá, na quarta-feira que me deu frio na barriga, eu falei, gente, é verdade. E aí, na sexta, eles apresentaram, no final do Jornal Nacional, apresentaram, né, quem seriam os apresentadores do sábado, Eu lembro. que éramos eu e Felipe, de Alagoas. Então, assim, de quarta-feira em diante, que a gente foi participando da rotina da redação, fazendo os treinamentos com a equipe de fonoaudióloga. Tem uma fonoaudióloga lá muito boa, né? Tinha, que nos atendeu excelente. E aí você vai quebrando o gelo. No dia do Jornal Nacional, que a gente apresentou, que foi no sábado, eu já estava super tranquila. Olha. Eu não estava nervosa no sábado. Na sexta já teve aquela apresentação no final, então aquilo já quebrou meio gelo. E eu fiz um trabalho mental comigo mesma. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou apresentar mais um jornal, coisa que eu faço há mais de 20 anos, né? 2019. Claro. E aí funcionou, eu estava tranquila. Isso deu um impulso na sua carreira, jornalista? Como jornalista, apresentadora? Claro, claro. Uma coisa é você ter no seu currículo, né? Ah, foi apresentadora, pelo menos que de uma edição, mas você esteve lá, fez parte dessa história, do projeto. Esse projeto JN 50 foi algo assim que teve um sucesso enorme no Brasil todo. Tanto que, em 2019 que foi isso, eles iriam continuar com essa escala dos apresentadores plantonistas para 2020. Começo de 2020 já tinha saído a escala, né? Eles convidaram, olha, vocês aceitam continuar vindo com a gente aos sábados? Claro, né? Todo mundo queria. E aí eu já tinha a minha escala, inclusive. Eu ia fazer mais 3 edições do Jornal Nacional em 2020, mas veio a pandemia. O projeto começou em março, foram alguns colegas de outros estados, até que um adoeceu e ficou muito, muito grave, estado grave por causa da Covid. E aí eles suspenderam tudo, suspenderam viagens e tudo, né? Em março, aí começou fevereiro e foi até março. E o meu seria abril. Mas aí, assim, mesmo assim, não tivemos a continuidade em 2020, mas foi uma experiência maravilhosa. Que bacana. Você se lembra de algo, Luzimar, que aconteceu, que te chamou a atenção nos bastidores, que como na dança, né, os bastidores sempre têm um diferencial, algo inesperado. Tem algo assim para nos contar? Algo dos bastidores que eu me recordo bem, na reunião de pauta, toda redação tem uma reunião de pauta, que é quando você discute os assuntos que estarão naquela edição do jornal, né? Então, na minha primeira reunião de pauta lá, que era algo da minha rotina que eu fazia aqui também, a gente viu assim aquele cuidado que existe para juntar a cobertura nacional com a cobertura internacional. Então entrava a colega do escritório lá da Europa, né, de Roma, de Londres e tal, depois entrava Nova York, daí depois entravam os escritórios aqui, as afiliadas, na verdade, né, as afiliadas daqui do Brasil. Então aquilo me chamou a atenção de como realmente é um grande desafio você colocar num período de 35, 40 minutos notícias do mundo todo. Né? Do mundo todo. Nós temos aqui, proporcionalmente, o nosso desafio também, que é colocar as notícias de todo o estado dentro de um período X. Então, assim, aquilo me fez comparar a minha rotina com aquela rotina lá, só que num tamanho maior, mas era a mesma rotina. Interessante. Isso. Luzimar, quando nem fala os cuiabanos, você é filha de quem? Você veio de onde? Fala pra gente. Eu moro em Cuiabá desde os 6 anos de idade. Então, eu sou praticamente uma cuiabana. Mas os meus pais, o meu pai nasceu no interior de São Paulo, filho de alagoanos. A minha mãe nasceu no sertão de Pernambuco,
filha de pernambucanos. Então, as minhas raízes são raízes nordestinas. Eu nasci em Rondonópolis. Os meus avós, vindos do Nordeste, naquela fase que vinha muita gente do Nordeste aqui para a região de Rondonópolis, um comprou um pedaço de terra, vizinho do outro, num sítio, e aí os meus avós moravam lá, os meus pais se conheceram assim, naquela vida de sítio ali em Rondonópolis, e inclusive eu nasci num sítio também, nesse mesmo sítio dos meus avós paternos em Rondonópolis. Aí, quando eu tinha 6 anos, meu pai, por causa do trabalho, veio para cá, para Cuiabá. E essa sua formação de jornalista, apresentadora, é toda regional, toda aqui? Tudo. Eu fiz o UFMT, eu sou da primeira turma de comunicação social de jornalismo da UFMT. Minha vida toda foi aqui, as influências daqui, estudando em escolas públicas daqui, de Cuiabá, que eu comecei a estudar. Eu fui alfabetizada em casa pelo meu pai e estudei sempre em escola pública. Mas quando eu fui para a escola, com 6 anos, ia fazer 7, eu já sabia ler e escrever. Foi meu pai que me alfabetizou em casa. Ele também é ligado à comunicação? Não. Meu pai trabalhou sempre como dirigente de sindicatos de trabalhadores rurais. Se aposentou assim, mas continua trabalhando. Então, assim, não tem nenhuma influência de família para eu seguir para comunicação. Não tive nenhuma influência. Você não pegava a escova quando era garota? Assim, não, e você... Cantar, nada. Dançar. Você sabe que eu, quando entrei na faculdade de jornalismo, o meu sonho não era fazer televisão. Eu nunca tinha pensado em fazer televisão. O meu sonho era escrever. Eu queria ser escritora e eu queria ser repórter da Folha de São Paulo. Eu queria fazer impresso. Era o meu sonho, ser repórter daqueles de redação de impresso. E aí, eu comecei na TV ainda quando estava na faculdade. Não estava nem na metade da faculdade. Aí alguém falou que iriam precisar de uma apresentadora na TV Centro-América, e eu falei, vou lá para saber como é que é, né? Eu sequer tinha informação, eu sequer tinha noção de que o jornal era ao vivo. Olha só. Aí fui lá fazer um teste e fiquei. Olha só. Mas eu fiquei só por um ano. Anos. Não, esse daí foi antes, foi na primeira fase. Eu tinha 20 anos nessa época, uma guria mesmo. E aí eu fiquei só 1 ano e meio, porque os horários não batiam, eu estava perdendo muita aula na faculdade. E aí eu fiquei 1 ano e meio e pedi para sair também, para poder conseguir terminar a faculdade. Claro. Aí terminei a faculdade, trabalhei 2 anos em outra emissora, que na época era a TV Cidade Verde, que era a SBT. E depois a Centro-América me pegou de volta, em 99. Seus ídolos de infância, Luzimar? Meus ídolos de infância? Eu gostava muito de... referências ligadas à literatura brasileira. Eu amava, apaixonada, sempre fui por Monteiro Lobato. Somos duas. Nossa, como eu gostava! Eu adorava assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, e aquilo assim, eu me envolvia com aquelas histórias. Incríveis. Do narizinho arrebitado. Sim, bom, sítio, de sítio para sítio, né? Pois é. Por aí. E eu sempre gostei muito, assim, eu gostava muito de Castro Alves no ensino médio. Ensino médio, eu adorava Castro Alves, sabe? Antes de conhecer a Bahia, eu gostava de ficar imaginando as ruas de Salvador por causa do Castro Alves. Olha que interessante. Era uma intelectual. Uma menina que queria conhecer o mundo. E vai conhecer. Luzimar, a gente tem uma afinidade, o Ballet Caroline tem uma afinidade muito grande com a Centro-América, porque a nossa história começou dentro da Centro-América, nos anos de 91, 92, quando nós chegamos em Cuiabá, nós buscamos o melhor canal de comunicação, né, para apresentar nosso trabalho. E eu me lembro de situações assim, eu me lembro como foi criada a imagem para o canal de TV, porque naquele tempo não tinha publicitário, criador de arte e tudo mais. Então, eles desenharam um pedacinho da nossa bailarina, filmava, mais um pedacinho filmava, mas até construí-la inteira e vira propaganda do Ballet Caroline. Então, automaticamente, quando você entrou
para a televisão, a gente passou a te conhecer. Eu, particularmente, tinha afinidade com você, porque eu fazia parte daquela história. E eu aprendi muito com os diretores da Centro-América, porque nos meus momentos de dificuldade, eu buscava o canal que sabia se comunicar. E conheci pessoas incríveis, tenho muito carinho, mas eu imagino que você viveu situações incríveis, né, de momentos incríveis, assim como ter que comunicar momentos difíceis. Muitas vezes. Então, assim, o que mais te marcou no momento da alegria e da tristeza? Momento de alegria. Eu fiquei pessoalmente muito feliz quando nós noticiamos que Cuiabá ia ser a sede da Copa do Mundo de 2014. Vocês lembram que foi aquela euforia, né? Nossa, a cidade vai se transformar. Foi 2012, eu acho que foi isso. Então, eu me recordo disso. E toda a cobertura depois da Copa do Mundo, né? A gente recebendo pessoas do mundo todo. Nós mudamos a cobertura. Tinha gente que ia para a rua todos os dias para conversar com os turistas chegando. Então, assim, a cobertura... Eu fui para a Arena Pantanal para conhecer. Na primeira vez que abriram a Arena Pantanal para os jornalistas conhecerem, e aí eu fui antes de abrir o estádio, foi muito legal, uma coletiva de imprensa para os jornalistas. Aí eu estava junto com jornalistas do Japão. Como a seleção do Japão vinha jogar aqui, e aí tinha uma equipe da TV japonesa junto com aquela turma com quem eu estava nessa primeira ida à Arena Pantanal. Então, assim, foi muito, muito bacana cobrir a Copa do Mundo. E uma coisa, assim, de muita tristeza. Claro, as tragédias, essas notícias de tragédia sempre marcam a gente, né? Acidentes com avião, a queda daquele avião da Gol aqui. Foi terrível, terrível. Mas nada se compara à cobertura da pandemia. Nossa, gente, a cobertura da pandemia foi algo que exigiu tanto emocionalmente da gente, porque, querendo ou não, as pessoas todas estavam em casa, esperando notícias, nós éramos os mensageiros dessas notícias, e as notícias eram ruins. Então, quando começou aquela fase de ter número de mortes divulgados diariamente, número de pessoas na fila de internação, fila para conseguir leito, gente, aquilo lá, e aí eu no jornal que eu cuidava, que eu apresentava, né, o MT2, eu tinha a responsabilidade de pegar o boletim da Secretaria Estadual de Saúde todos os dias e fazer os gráficos, sabe? Ontem tantas mortes, hoje tantas mortes, tantas pessoas na fila, e aí o jornal era basicamente isso. E assim, aquele momento em que não se sabia muita coisa, nós chegamos, no começo da pandemia, nós chegamos a entrar ao vivo com uma colega que tinha trabalhado com a gente na Itália, e ela estava bem no olho do furacão, na cidade onde começaram os casos, assim, com aquela gravidade que o mundo tomava conhecimento. E aí a gente colocou ela ao vivo para ela mostrar a situação, né? E ela mostrando, olha, eu estou aqui no meu apartamento, eu só posso abrir a janela, a gente não pode sair. Então, assim, aquilo começou a criar aquele pavor em todo mundo, né? E a gente não tinha ideia do que estava por vir. Então, aquilo exigiu demais da gente, muito mesmo, assim. Tinha dia que terminava o jornal e a gente estava todo mundo muito abalado, que não tinha nem conversa depois do jornal. Eu entendo. Esse foi um momento muito difícil e também um momento de muita polarização, muita fake news. Muito. Como que a gente pode acreditar no jornalismo hoje e na figura do jornalista? O que pode ser feito nesse sentido? Esse momento da pandemia, Kelson, ele foi um momento de muita polarização, de muita fake news também, mas foi um momento em que as pessoas se voltaram para o jornalismo profissional. Porque na hora de você realmente se informar, de saber, olha, será que isso é verdade ou não? Onde é que as pessoas buscavam informação? Nos veículos tradicionais de mídia. Esses aqui estão em busca de respostas, né? É a função do jornalista, é ir em busca de respostas. E para isso a gente ia atrás de quem? De quem estava pesquisando, de quem estava à frente da tomada de decisões. Então, assim, foi um momento também em que muitos jornais que estavam perdendo leitores, perdendo audiência, eles se revigoraram, porque aí as pessoas começaram a lembrar que quem é que tinha a responsabilidade, que tem a responsabilidade de realmente
buscar a informação, checar a informação. O jornalista profissional. Então, também foi um momento em que nós, como instituição, nós, que eu digo nós jornalistas Sim. profissionais, nós tivemos esse fortalecimento da nossa importância institucional, importância na sociedade. Quem é que faz essa checagem? Quem é que é pago para isso? É o jornalista profissional. Quem é que estudou para isso? É o jornalista profissional. Isso é interessante, né? Porque pode servir como um feedback para quem quer estudar, para quem quer se formar como jornalista, né? Para quem quer seguir essa carreira, né? Estude, porque assim, as pessoas dizem, né? Hoje em dia todo mundo tem um microfone na mão, nas redes sociais, todo mundo tem uma câmera e uma um microfone, câmera e um né? microfone. Então, qualquer pessoa pode ser produtor de conteúdo? Sim, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo, isso é fato. As redes sociais criaram essa possibilidade. Agora, quem é que tem o compromisso? Quem é que tem o compromisso de divulgar aquilo que é checado, avaliado, e você tem essa responsabilidade mesmo? É o jornalista profissional. Então, assim, vão conviver sempre esses dois produtores de conteúdo? Sim. Mas aonde que estão aqueles que têm o compromisso formal e que são pagos para isso e que estudaram para isso? Com certeza, de repórter para escritora. Olha só, amor, ela trouxe seu livro, Comunicação de Primeira. Eu achei o título maravilhoso, maravilhoso. Luzimar, sobre o seu livro, né? Vamos lá, de repórter, realizando um sonho de ser escritora. O primeiro de muitos. Essa frase me chamou a atenção. De nada adianta falar bonito, usando palavras cuidadosamente pescadas do dicionário, se o outro lado não entende. Pois é, essa é uma das mensagens do meu livro Comunicação de Primeira. Como é que surgiu o livro, Maria Cília? Ele surgiu de adaptação de textos que eu comecei em 2022. Eu comecei a publicar semanalmente uma coluna de comunicação no portal Primeira Página. E aí toda semana eu escrevo, até hoje. São mais de 100 colunas publicadas já, mais de 120. Porque desde 2012 eu também pesquiso e ministro treinamentos de comunicação. E aí, o que era um dos temas que eu mais trabalhava nos treinamentos? Treinamentos para quem? Para líderes, para pessoas que são porta-vozes de instituições, autoridades. Um dos grandes desafios é fazer com que a pessoa fale de uma forma que o outro compreenda. Então, muitas vezes a pessoa tem muito conteúdo, muito, mas na hora dela ir ao público, seja em uma palestra, seja em um debate, seja em uma entrevista, vou de novo, pode ser? Muitas vezes, na hora de falar em público, seja em uma palestra, em um debate, em uma entrevista, a pessoa usa um vocabulário que aquele público que está assistindo, que está acompanhando, não entende. Então, é isso que está neste capítulo aí do livro Comunicação de Primeira, que é: você precisa falar de forma acessível, usando... Lógico, se você está com seus pares, você é uma pessoa do meio acadêmico, profissional de saúde, do meio jurídico. Quando você está com seus pares, tudo bem você falar usando termos técnicos, seus colegas vão te entender. Claro. Mas quando você está numa entrevista, num podcast que vai para todos os públicos, né? Você está num debate, numa palestra aberta ao público, você tem que falar de forma que o outro te compreenda. E eu continuo com essa missão de levar esse aprendizado para as pessoas que querem se comunicar melhor. Dá uma dica então para nós, que estamos começando agora. Continue com esse formato de uma comunicação bem à vontade, bem natural. As pessoas gostam disso quando elas buscam um podcast, quando elas querem assistir um programa de entrevistas. Ser natural. Quando você muitas vezes quer encarar um personagem, criar uma pessoa que você não fica natural a sua comunicação. Então, continue sendo vocês, como vocês estão fazendo, que vão ter muito sucesso com o podcast. Tem que ter essa linguagem acessível
e natural, à vontade, espontânea. Você ouve podcast? Gosto Tem muito algum de pra indicar? podcast. Eu gosto de um podcast das meninas que fazem o Mamilos Podcast, gosto muito. Eu gosto de outro, Autoconsciente, que é sobre desenvolvimento humano, para a gente entender aqueles desafios da nossa mente. Tem vários. Eu gosto de O Assunto, que é o podcast que é feito pelo grupo G1, né? Pelo G1, pelo pessoal da Globo. Gosto muito também. São vários, gosto de vários. Que maravilha. Agora também vou começar a acompanhar o de vocês, que está começando muito vai bem. Vai ser sinal de muito prestígio ter você como nossa seguidora e nossa ouvinte, né? Vai Já ser estou maravilhoso. acompanhando. Vai ser maravilhoso. É um estímulo, né? Sermos prestigiados dessa forma. O que você é conhecedora, assim, tendo tantas informações, como você vê a cultura, a arte em nosso estado? Eu vejo a arte, a cultura de Mato Grosso como resultado dessa mistura de povos que é Mato Grosso, né? E eu acho que isso é bom porque nós temos a nossa cultura regional pantaneira de Cuiabá, muito rica, com o nosso cururu, siriri, o rasqueado, as danças daqui, nossos artistas maravilhosos, mas a gente também absorveu a influência de outros que vieram para cá. Quando eu morei um tempo em Sinop, e em Sinop a gente tem muita influência dos sulistas. Então, assim, há essa miscigenação e isso acontece de uma forma natural, a harmonia. E eu acho muito interessante que nós precisamos mostrar essa cultura da raiz mato-grossense, dos indígenas daqui, do povo que estava aqui antes de chegarem todos os outros, para esses que vieram. Por isso que eu falo, nós temos que mostrar a nossa história, a nossa arte. Nós temos que mostrar a nossa história, a nossa arte, a nossa dança, a nossa música, para esses que vieram e que também fazem parte agora da cultura mato-grossense, que é muito misturada. Então, eu acho que assim, a gente tem que trazer a harmonia para esse desenvolvimento cultural e mostrar o quanto nós somos ricos. Porque em outros estados, muitas vezes a gente tem aquela cultura do estado, linda, maravilhosa, mas que ela é menos misturada. Aqui não, a gente tem uma mistura e que é uma mistura que pode conviver em harmonia. Isso é muito bom, muito bom. Com certeza. Olha só, com esses 25 anos de jornalismo, né? Vendo tantas coisas cruéis, eu vejo um brilho nos olhos da Lucimar. Você tem algum viés artístico, algum talento oculto que ninguém sabe? Ah, se tem, eu preciso descobrir, porque assim, cantar só em casa, só em karaokê e olhe lá. Mas eu tenho muita vontade de aprender a cantar, eu gosto, mas não descobri esse talento em mim ainda. Dança, só sou mãe de bailarina, ex-aluna do Balé Caroline, só. Mas assim, eu não descobri ainda. Comecei a pintar, fui aluna de Mari Bueno lá em Sinop, que é uma grande artista plástica lá de Sinop, mas também fiquei só nas primeiras lições, não tive como continuar. Os primeiros traços. Quem sabe eu descubro algum talento cultural, artístico daqui para frente, né? Não sei. O que eu sei é que ela descobriu o amor. E que tal falar um pouquinho sobre esse amor que deixa seus olhos tão brilhantes? Olha só! Esse sorriso incrível! Ai, é bom a gente estar vivendo um amor que faz bem pra gente, né? Com certeza. Mauro Vascurvo é meu amor há quase 5 anos e me faz muito bem, é uma pessoa muito parceira, que me dá apoio nos meus projetos, que me acompanha nos meus sonhos. A gente gosta muito de viajar e ele gosta muito de conhecer a cultura de outros lugares. Então a gente se encontrou nessa paixão por descobertas de outros lugares. A gente gosta de muitas coisas em comum e isso tem me feito muito, muito bem. E ele é um grande apoiador dos meus ideais e dos meus projetos. Um beijo, meu amor. Ele influenciou na sua decisão de, depois de 25 anos, dar uma guinada de 180 graus na sua carreira? Quando eu digo influenciar, fica parecendo que foi porque ele pediu ou por algo assim. Não, ele não influenciou, mas ele me apoia.
Ele me apoia nas minhas decisões de mudança. Ele me ouve nas minhas angústias, né? Naquela... Sabe quando você está em dúvida? Nossa, eu devo continuar? Não devo? Então, assim, ele é um grande ouvinte. E o fato dele me ouvir e dizer que, olha, te apoio nas suas decisões, já me fortaleceu para ter tomado essa decisão que não foi fácil. De ter saído da TV e da Rádio Centro-América depois de mais de 25 anos, né? Da TV, mais de 25 anos. Luzimar, o que te levou a, depois de 25 anos, de repente, dar uma guinada de 180 graus na sua carreira? Foi esse meu desejo de continuar trabalhando para levar o que eu aprendi na comunicação para outras pessoas que também querem melhorar a comunicação. Então, eu dou os treinamentos de comunicação desde 2012 e eu levava em paralelo. Mas aí chegou um momento em que eu não estava mais conseguindo conciliar. Aí veio o livro também, tem projeto de um outro livro, tenho desenvolvido palestras também para públicos, sempre com foco na comunicação. Como eu faço para me comunicar bem com diferentes públicos? O que me faz um bom comunicador? Então, eu desenvolvi esse trabalho também, que eu levava ao mesmo tempo em que estava na rádio e na TV. E sempre gostei muito do meu trabalho na rádio e na TV. Eu não saí por ter deixado de gostar. Saí assim com esse sentimento de que foi ótimo, foi maravilhoso, mas neste momento eu quero focar nos treinamentos, nas palestras. Não quer dizer que eu nunca mais vou fazer TV, nunca mais vou fazer rádio, não é isso. É que neste momento, com aquela rotina diária, todo dia, de segunda a sábado, para cuidar do jornal, editar o jornal, eu não era só apresentadora, eu era editora-chefe também. Então, assim, eu não estava conseguindo conciliar e foi por isso a minha decisão de ter saído da minha função de editora-chefe e apresentadora da TV e também da rádio. Claro, com certeza você vai continuar escrevendo, né? Quando você falou assim que você não tinha nenhum talento artístico, embora seja um livro técnico, está incluído na literatura. Verdade. Na literatura de negócio. Então você já é um artista da literatura mato-grossense. Não tinha pensado Concorda? por esse ângulo. E eu creio que, com certeza, o conteúdo é muito interessante. Agora, me fala uma coisa. O que é cultura para você? Cultura é você mostrar as suas raízes. É você ter orgulho das suas raízes. É você mostrar aquilo que nos diferencia como seres humanos de outras espécies. Nós, humanos, temos essa vantagem de ter o dom da arte, da cultura. E eu acho que cultura é isso, é algo que nos diferencia de outros seres que não são humanos, mas são seres vivos. Que bom que nós temos cultura e arte, né? Que bom, com certeza. Dentro de uma escola de dança, Luzimar, a nossa maior dificuldade é a educação, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final desse primeiro encontro. Eu considero um encontro, assim, com muito amor, muito carinho que nós temos por você, por nos representar, né? Afinal de contas, você nos representou para o Brasil. E, enfim, a grande dificuldade hoje é a educação. Então, eu gostaria de te propor que você prestasse atenção na educação dos nossos jovens, das nossas crianças, uma palavra para eles para quem quer ser jornalista, para quem quer ser comunicador, uma palavra final e, quem sabe, uma palestra para as mães de alunos que precisam estar com uma pessoa como você, forte, decidida, de sangue nordestino e que encara a notícia de frente. O que eu digo, Maria Cília, não só para quem está estudando ou pretende estudar para ser um comunicador, para ser um jornalista, gente, estude, dedique tempo para aprender. Porque se a gente não tem essa base por exemplo, no caso da comunicação, você precisa saber
escrever bem. Como é que a gente aprende a escrever bem? Lendo. Se você não lê, se a gente não lê livros, conteúdos bons, conteúdos que nos enriquecem, que nos fazem com que a nossa mente se abra para coisas diferentes, para coisas novas, para a gente compreender o mundo, não tem como ser um bom comunicador, não tem como ser um bom jornalista. E isso não vale somente para quem é comunicador ou jornalista. Isso vale para quem quer ser um profissional de destaque em qualquer área. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente tem que abrir a mente para o novo. E não tem coisa melhor do que isso, do que você investir na educação, na arte. Quando você, por exemplo, vai para a dança, você tem também a questão do aprender sobre arte, sobre cultura. E isso é importantíssimo para a formação das pessoas. Então, assim, eu sou muito... eu acredito muito na força da educação de crianças com estímulo à arte e à cultura. Porque mesmo que ela não queira lá na frente ser um bailarino, um cantor, um artista, aquilo vai ajudar a melhorar a base cultural dela, a base dela como ser humano, que aprende a pensar. A gente desenvolve o senso crítico quando a gente tem contato com cultura, com arte, com literatura, com outras pessoas que pensam muitas vezes bem diferente da gente. E isso faz parte do enriquecimento nosso como pessoas. Verdade. Aproveitando esse gancho, como que você vê essa questão da inteligência artificial nas relações humanas, profissionais? Acho que é algo que está muito em evidência nesse momento, né? Muito. Como que você vê isso, Lucimar? Um caminho sem volta. Inteligência artificial veio... Tem um capítulo, inclusive, do Comunicação de Primeira. Ele foi escrito em 2023, então, assim, já tem 2 anos, muita coisa já mudou, né? Isso aí já estava engatinhando a inteligência artificial. Eu acho o seguinte, veio para ficar, mas a gente tem que aprender a lidar com ela e lembrando que ela não substitui o humano. O humano tem que aprender a fazer com que ela facilite suas funções. Então, a criatividade do ser humano não vai ser substituída. A capacidade de se comunicar do ser humano não vai ser substituída. Agora, nós temos que aprender a nos comunicar melhor, mesmo com a inteligência artificial, porque senão a inteligência artificial não vai trazer os resultados que ela pode trazer para a gente. Até para que a inteligência artificial funcione, a gente tem que dar os comandos corretos. Como é que você vai dar o comando correto se você não sabe se comunicar? Então, veja que a comunicação tem que ser eficiente até para falar com a inteligência artificial. E se falando de comunicação, a mulher aqui, o feminino, né, cita essa frase, encerrando o que não quer ser encerrado. Mas, enfim, o que escolhemos para vestir ajuda a criar uma imagem que os outros fazem de nós. Esse também é um jeito de se comunicar. Lucimar, como que você fez esses anos todos para se apresentar bem? Porque até no podcast está sendo uma dificuldade, né? Que roupa que eu vou colocar, como que eu vou me apresentar? É um desafio, né? Assim, esse capítulo do livro é um capítulo sobre comunicação não verbal. Como é que você cria a imagem que os outros fazem de você? Interessante. É bem interessante. Assim, não é uma questão de moda, não é uma questão de gastar com roupa, é uma questão de como você constrói a imagem que você quer que os outros enxerguem em você. Agora, voltando à sua pergunta, né? Como é que eu me virava? Gente, com muita criatividade e, assim, aprendendo todos os dias, porque a gente tinha que multiplicar os looks, né? As roupas. Fazer com que você não usasse todo dia a mesma roupa. Eu tenho uma agendinha, ela está guardada até hoje. Eu saí do telejornal, mas ela está lá comigo. Eu anotava as combinações de roupas que eu fazia. Por exemplo, se eu usava aquele blazer com aquela camisa em um mês, 4 meses depois eu repetia aquele blazer, mas com outras combinações todas para ter uma variedade de looks. Contando também com lojas parceiras que me enviavam looks para eu usar, roupas para eu usar. Mas é um desafio, por isso que a gente tem que saber o que comprar. Você não pode sair comprando por aí, você tem que comprar roupas que vão depois multiplicar looks lá no seu armário. Senão, você vai ficar escrava de... Está aí, Lucimar, um negócio e a próxima entrevista.
porque essa é a dificuldade da mulher. Assim, no livro, eu conversei com pessoas que estudaram sobre isso. No próximo livro que eu vou lançar, que vai ser dentro de uma coletânea, a gente vai ter um box de autores de comunicação, 12 autores de várias áreas, não só jornalistas, de várias áreas escrevendo sobre comunicação. Um dos livros será sobre a construção da imagem. Não só a roupa, mas como é que a postura que você tem, como é que você cria essa imagem, vai estar no box de comunicação nessa coletânea que eu vou coordenar. Que bacana. Muito interessante. Luzimar, nós nos acostumamos a ver você todos os dias e a falar com você também todos os dias na rádio e tal. E agora, onde que você vai estar? Como que a gente vai conseguir te encontrar, te achar, falar com você? Nas redes sociais, estou no Instagram, @LuziColares, no LinkedIn, no Facebook, participando de podcasts como estes. E não sei se voltarei para a TV, para o rádio, ainda não sei. Neste momento é assim que as pessoas irão me acompanhar, irão acompanhar a minha trajetória profissional. Ok. Então, pessoal, eu quero aqui... a gente podia continuar conversando por muito tempo, mas eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Venezia Móveis, Estúdio 202, Restaurante Maison Paris e ao nosso grande apoiador, o Goiabeira Shopping. E agradecer demais a sua presença. Foi muito gostoso estar aqui com você, poder falar de pertinho, ouvir sua voz de pertinho, que é muito agradável, né, amor? Puxa vida, eu queria continuar, mas enfim, fica para a próxima entrevista. Ou melhor, voltarei. Não é nenhuma entrevista, é um encontro, porque você imagina entrevistar Luzimar Colares, né? E só para terminar, como é que estão as meninas? As meninas estão lindas. Vitória já terminou a faculdade de economia. Ana Luísa está começando, aluna de arquitetura, caloura de arquitetura. Olha só. Mas, gente, isso aqui é uma comunicação de primeira. Essa comunicação nossa, esse bate-papo informal, muito agradável. E eu quero agradecer também o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Ah, nossa, foi sensacional. Enfim. Nós vamos agora fazer uma entrega de um pequeno lembrança, lembra, amor? Não esqueci. Não esqueci. Tá ali o produtor já apontando. Ai, que legal, gente. Aqui. Então, esse é do Cultural com 2 L's. Não esquece. Que lindo. Com muito carinho para você. Muito obrigada pelo carinho, gente. Também, muito sucesso para o podcast de vocês, tenho certeza. E também o livro do nosso amigo... José Medeiros, um grande amigo meu também, então, fotógrafo super talentoso. Lindo pra você também. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. E vida longa a este podcast maravilhoso. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada, gente.